participante de um ecossistema, a ser participante, como eu poderia assim dizer, estar do outro lado do balcão, porque na maior parte das vezes nós passamos a maior parte do tempo como consumidores. Essa é a realidade. Nós somos consumidores de rede social, somos consumidores de navegadores, somos consumidores de buscadores, somos consumidores até mesmo de tecnologia financeira. Nós somos consumidores. Só que imagine que uma tecnologia financeira, de repente, abre a possibilidade de você estar do outro lado do balcão, em não simplesmente ser um consumidor, mas ser até mesmo um pioneiro num negócio gigantesco. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Estou com a missão de compartilhar com você nessa noite. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Um momentinho só, por favor. Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela. Eu já não estou vendo vocês, gente. Então eu vou pedir. Legal, obrigado, Ken. Tá certinho a tela aí para vocês? Pode sim, Aurum, oportunidade de negócios. Perfeito, gente. E eu poderia começar aqui dizendo sobre esse nome fantástico, Aurum, Aurum ou Aurum, como alguns podem pronunciar. E essa palavra, ela é derivada do latim e significa ouro. E é isso, gente, é o verdadeiro ouro. Tudo aquilo que você preza como valor, normalmente arremete, traz a lembrança do ouro. E é isso que nós vamos trazer compartilhando com você. O que é maior valor hoje não é simplesmente a informação, tá? Informação, o pessoal fala muito sobre a era da informação, só que nós já ultrapassamos a era da informação, já estamos na era da recomendação da informação organizada. E é justamente isso que a Aurum traz como proposta, uma informação ou as informações organizadas, simplesmente para que você possa utilizar e ser um pioneiro neste fantástico negócio. Nós vamos lá, nesse momento. Vamos lá. Oportunidade de negócios. E quando a gente fala de Aurum, a gente está falando nesse momento... gente, peraí, só um pouquinho. Aí, pronto, voltou. Aurum é uma empresa fintech descentralizada. Quando falamos de fintech, falamos de tecnologia financeira, só que diferente dos ecossistemas que nós estamos habituados a utilizar, estamos falando de algo descentralizado, algo que não necessariamente pertence a um país, a um governo, ou está debaixo de uma regulação de algum sistema financeiro próprio, especificamente. Não, é algo que é global, é algo que está disponível a todos e acessível a todos, tá? Então, quando você fala de fintech descentralizada, a Aurum é dedicada ao desenvolvimento de produtos cripto-inovadores, e se você não está acostumado com essa palavra, você vai se acostumar daqui a pouquinho, porque nós vamos falar mais sobre isso. Cripto-inovadores com algoritmos de tecnologia de IA. IA, provavelmente você já deve ter ouvido muito, já está utilizando muito quando você acessa redes sociais, você interage com vídeos, muitas vezes desenvolvido por inteligência artificial, imagens desenvolvidas por inteligência artificial, e por que não inteligência artificial no meio das finanças, não é verdade? Então vamos lá. Que redefinem a forma como os usuários administram e expandem seus ativos digitais. Oferecemos um ecossistema seguro e eficiente, onde capital, pagamentos e trading, essa palavra trading significa comércio, tem relação com comercialização, negócios digitais, se conectam de forma integrada, capacitando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. E onde a Aurum foi estabelecida para que, a partir daí, começasse a sua rede de negócios. A Aurum Foundation foi registrada no considerado um dos maiores centros financeiros do mundo, que é Hong Kong, China. Exatamente. A Aurum Foundation foi registrada oficialmente em Hong Kong, dia 7 de novembro de 2024, justamente para que, a partir daí, em 2024, começasse um negócio expansivo e exponencial, gigantesco, para o mundo inteiro, gente. Eu só não posso falar interplanetário porque a gente ainda não descobriu vidas em outros planetas. Vamos que vamos. Vamos lá. Além dessa estrutura em Hong Kong, a Aurum também estabeleceu um escritório estratégico de negócios em Dubai, até porque Dubai é famosíssima e, além de ser extremamente famosa e atraente, magnética, a Dubai, ela proporciona incentivos fiscais incríveis, gente. Então, a Aurum estrategicamente está ali também com seus espaços abertos de reuniões privativas, aberto para visitas, inclusive, tá? Só para a gente poder resumir aqui. Vamos lá. E aqui nós poderíamos falar a respeito das licenças da Aurum, isso aqui pode ficar disponível para você. Quem convidou você pode disponibilizar isso para você a respeito das licenças da Aurum para operacionalizar como nós estamos fazendo aqui agora. Bom, na Aurum, somos uma equipe de mais de 35 profissionais de alto nível, com ampla experiência em finanças, blockchain, essa palavrinha talvez você nunca ouviu falar, se você já ouviu, talvez essa palavra comece a fazer parte do seu vocabulário a partir de então, porque tem relação com descentralização. E trading, que é a comercialização, baseado em IA, em inteligência artificial, trazendo a expertise de empresas globais, líderes como Binance, essa com certeza talvez você já tenha ouvido falar, Morgan Stanley, OKX, Wise, BitGet e IBM Blockchain. 8 analistas de dados, desenvolvimento de algoritmos de machine learning,
para análise e processamento de dados históricos de trading dos mercados globais, criação de modelo central de IA para o algoritmo XI, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. 12 anos de experiência média dessa equipe. Essa equipe que está e compõe a Aurum é uma equipe fenomenal, uma equipe experiente, que não entrou nesse negócio, não faz parte desse negócio para jogar, e simplesmente para fazer acontecer. E é exatamente isso que está acontecendo. Ou seja, algo já está acontecendo e que você está tomando conhecimento somente agora. 10 desenvolvedores de software. Então, a equipe é composta por 8 analistas de dados, 10 desenvolvedores de software e 7 analistas financeiros. Pessoas que são experts nesse campo de finanças globais. Bom, e para falarmos de Aurum, não poderíamos deixar de ressaltar e trazer à tona a pessoa que não simplesmente está por trás da Aurum, e sim à frente da Aurum, chamado Brian Benson. E quem é o Brian Benson? A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui. Diretor executivo, CEO da Aurum Foundation. A Binance se tornou um unicórnio fintech em apenas um ano. Na Aurum, adotamos uma abordagem mais conservadora, estabelecendo essa meta para os próximos 3 anos. Olha, gente, fantástica essa frase do Brian Benson, porque quando ele cita a Binance, ele fala com propriedade justamente porque ele fez a composição do primeiro time da Binance. E aqui no descritivo a gente pode verificar isso, exatamente isso. Pioneiro em Web3. A Web3, para quem não sabe, é justamente a internet descentralizada. Não é simplesmente em comando de alguém ou de alguma pessoa, e sim faz parte de todo o globo, de todas as pessoas que possuem ativos financeiros. Vamos lá. Com 27 anos de experiência, Brian liderou iniciativas em cripto, blockchain e DeFi em mercados globais. Na Aurum, ele direciona o crescimento estratégico e o acesso a ativos digitais, definindo soluções inovadoras e escaláveis. As funções anteriores de liderança de Brian incluem diretor da América Latina na Binance, onde expandiu a adoção de blockchain e mercados emergentes. Seu foco hoje é conectar finanças tradicionais, como as que a gente já está habituado, e descentralizadas, aquelas que de repente você não está habituado ainda, criando novas oportunidades para os usuários. E quem é que está falando a respeito da Aurum e de Brian Benson? A Forbes. Talvez você já ouviu falar dessa conceituada mídia, revista. A Aurum foi reconhecida pelo Conselho Financeiro da Forbes como a nova infraestrutura das finanças globais. É a Forbes comentando. E não somente a Forbes, tá, gente? Isso é muito importante a gente ressaltar. A Aurum é reconhecida globalmente como fornecedora de infraestrutura financeira e de negociação de nível institucional. Existem matérias dentro da Binance, da Benzinga, Fintech Mode, News Now, entre outros, tá, gente? Além da Forbes. Quais foram as principais conquistas da Aurum até o presente momento, dados atualizados? O próprio sistema já compõe mais de 90 milhões de dólares de gestão de operação que estão sendo operacionados na Aurum, 15 milhões de dólares através de operações de arbitragem. Usuários, mais de 50 mil clientes por todo o mundo e mais de 5 mil cartões Aurum Cards disponíveis, né, que já foram disponibilizados para usuários. Além de mais de 1.350 líderes que foram atendidos oficialmente em eventos promovidos pela própria Aurum, além de mais de 500 reuniões através do Zoom, né, ao vivo, transmitidos pela diretoria da Aurum, além de líderes, trazendo esclarecimentos, orientações e direcionamentos para o desenvolvimento deste fantástico negócio. Além disso, a Aurum já realizou até o momento 6 eventos globais, gente, em Dubai, Vietnã, Antália, na Turquia, Token 2049, que inclusive já existe uma data do próximo Token 2049, Singapura e Phuket, na Tailândia. E outra conquista fantástica da Aurum nesse período, de 6 produtos inovadores, entre eles o XI Pro, aliás, Zeus AI, Aurum Flash, Aurum Neobank e Aurum Exchange. E para a gente falar ainda um pouquinho do ecossistema da empresa, deixa eu molhar as palavras. Vamos lá. Para que uma pessoa queira se tornar um usuário desse ecossistema, o acesso ao ecossistema da Aurum de apenas $19,99 ao ano, tem acesso disponível ali a Aurum Cards, Aurum Exchange, os bots, né, que são as inteligências artificiais que operam no mercado de criptoativos, Aurum Neobank, fantástica essa ferramenta aqui, gente. Você já está familiarizado com aplicativos? Pois é, dentro do ecossistema da Aurum também possui o aplicativo Aurum Neobank. E Aurum RWA, que conecta imóveis ao redor, imóveis ao setor financeiro digital, transformando propriedades em ativos on-chain, que geram renda e agregam valor ao ecossistema Aurum. Falando ainda em Aurum Neobank, o futuro do banking digital, Aurum Neobank é uma plataforma financeira de nova geração, gente, projetada para conectar finanças tradicionais com ativos digitais.
atualmente disponível através da interface do Nubank no Telegram, né? Não somente pelo Telegram, mas tem pelo Telegram, oferecendo aos usuários acesso instantâneo aos seus fundos e serviços bancários. Em 2025, no ano passado, o Aurum Nubank lançará aplicativos nativos para iOS e Android. A iOS ainda não está disponível, tá, gente? Porque leva um pouquinho mais de tempo. A Apple tem essa demanda um pouco mais demorada, mas logo vai estar disponível. E Android já está disponível. Fantástico. Principais vantagens do Aurum Card. O Aurum Card é o Aurum Infinity, com a bandeira Visa, gente. Fantástico. Acesso instantâneo aos fundos, saque e utilize cripto como dinheiro a qualquer momento, em qualquer lugar, diretamente com a sua Aurum Card. Integração com pagamentos inteligentes, compatível com Apple Pay e Google Pay. Para pagamentos por aproximação online ou offline. Você provavelmente já utiliza pagamentos por aproximação através do seu smartphone. Pois é, a Aurum conecta esse cartão, né, disponibiliza para quem desejar esse cartão Visa Aurum Infinity para que isso também seja feito através do seu smartphone. Totalmente conectada ao Nubank, gerencia sua Aurum Card, acompanha saldos e controle de transações pela interface do Nubank. Limites altos e flexibilidade total. Esse aqui é um ponto fantástico dessa proposta do cartão Aurum Infinity, que você pode utilizar por mês. Olha que fantástico, gente. Até $100 mil, $100 mil por mês, com taxas baixas e sem restrições ocultas, sem a necessidade de fazer KYC. KYC é justamente conheça o cliente, não há necessidade, é praticamente uma operação completamente anônima. Você pode utilizar essa operação através desse Aurum, do Aurum Infinity, tá? Vamos lá. A Aurum também conta, muito em breve, isso aqui vai estar de uma forma fantástica, inclusive nós vamos saber novidades a respeito disso a partir do dia 27 de fevereiro, quando o Brian Benson estará em São Paulo e com certeza nós teremos novidades com relação a isso. Aurum Exchange é a plataforma que oferecerá suporte a mais de 100 ativos digitais. Atualmente conta aí com aproximadamente 9 ativos digitais, mas logo, gente, no lançamento nessa oferta fantástica, nessa inauguração da Aurum Exchange, inclusive desse portfólio, também muito mais ativos, chegando aí a mais de 100 ativos digitais. Incluindo Bitcoin, Ethereum, altcoins de alto potencial, disponíveis por meio de interfaces projetadas tanto para usuários de varejo quanto para participantes institucionais. Vamos lá. Bom, outra fantástica proposta que estará inclusa dentro da Aurum Exchange é a estabilidade com inteligência. No setor financeiro global, Flexible Stake é considerado uma das formas mais estáveis e transparentes de renda digital. A Aurum agora integra esse mecanismo ao seu ecossistema, combinando confiabilidade em nível blockchain com otimização baseada em inteligência artificial. Então, aqui a proposta é justamente fazer com que o seu ativo digital, aquele ativo que você tem preferência e que de repente está colocado em staking, ele tenha uma rentabilidade, um rendimento anual super atraente, como por exemplo o Bitcoin, chegando a aproximadamente, tá, gente, sempre colocando como algo variável, a aproximadamente aí 18,2% ao ano. Puxa, independente se o ativo está crescendo ou não, existe aí uma possibilidade fantástica. No USDT, 19,8%. Na Ethereum, 18,7%. Entre outras fantásticas propostas, como, por exemplo, a Solana, 20,2% de rendimento ao ano. Ou seja, é algo realmente super atraente. Bom, um lançamento futuro da maquininha de cripto. Suas vendas podem ser convertidas em criptoativos. Se você é do meio comercial, você possui estabelecimento comercial, imagina você ter a sua maquineta de cartão, né, da Aurum. Pois é, essa pode ser uma futura proposta que venha a chegar aqui no Brasil. Quem sabe, nesse ano de 2026. Aurum Nubank através de os seus cartões, aliás, a sua maquineta de cartão. Bom, mas aqui, hoje, que a gente pode falar com muita propriedade e já tendo experiências com relação a essa inteligência artificial, nós podemos falar do Aurum XIBot, que é justamente a inteligência que opera os criptoativos. Olha que coisa fantástica. De repente você já teve experiências em fazer textos com inteligência artificial, você já teve oportunidade de fazer alguma imagem, ou mesmo em vídeo, ou você já viu alguma coisa nesse sentido, mas talvez você não tenha visto uma IA operando o capital, operando o dinheiro, gente, operando, nesse caso, os criptoativos, né, fazendo com que haja uma rentabilidade diária. E é exatamente isso que o XIBot ele faz. Performance automatizada. Após ativar o bot, ele gerencia as operações de forma autônoma, com foco em maximizar os ganhos potenciais enquanto reduz os riscos. Negociação multipar. O bot negocia em múltiplos pares, otimizando estratégias para obter o máximo de lucro. Isso é fantástico. Resultados comprovados. Olha só que coisa interessante. Com mais de 2 anos e meio de performance consistente, o bot apresenta um retorno médio mensal de 17,5%. Olha que coisa fantástica, gente. O resultado sensacional. Gestão avançada de risco. O bot aplica protocolos rígidos de risco, adaptando-se às mudanças do mercado para garantir operações seguras. Esse é o XIBot e esse é o resultado do XIBot no ano de 2025, né? A performance dele em cada mês. Repare aí. Repare, de janeiro até dezembro, que o mês mais, vamos dizer assim,
mais baixo de rentabilidade foi exatamente em janeiro, né? E o mais alto foi em meados ali de agosto, onde janeiro ele teve uma performance de 15,93 e agosto 18,32. Então temos aí um ticket médio de 17,5% de aproveitamento nas operações. É realmente sensacional. Bom, e como é que acontece essa distribuição de lucro através do XiBot? Uma vez que você realizou a assinatura, talvez você é um assinante aí da Netflix, você utiliza o streaming, você é assinante do YouTube, porque o YouTube também tem assinatura, você é assinante de tantos outros serviços. Pois é, e a Aurum, ela propõe um serviço de assinatura por R$19,99. Uma vez que você está dentro desse ecossistema, você faz parte, você é um VIP, você é um cliente sensacional, que já começa a entender tudo dessa novidade de mercado, e você começa a querer entender mais como é que acontecem os resultados financeiros através de inteligência artificial. Pois é, então a Aurum propõe alguns planos para que você participe disso, né, desse mercado. Então, a partir de $100, você pode participar, a partir de $100. $100 é o valor mínimo. A empresa, aqui no plano Basic, repare, ela propõe ali, dentro do período de um mês, 10,49%, né, 10,49% de rentabilidade sobre o capital mínimo. E, de repente, você olha assim, uau, 10,49%, pois é. Se você fizer uma equiparação com o sistema financeiro tradicional, isso não chega nem, assim, o sistema tradicional não chega nem de longe perto de uma rentabilidade através de uma inteligência artificial que trabalha ativos digitais, tá? Mas muito de longe, porque aqui a proposta é a seguinte: a Aurum faz o seguinte combinado com você, olha, 10,49 e você, cliente, tem 60% disso de lucratividade e 40% fica para a Aurum. Isso torna um negócio altamente sustentável, gente. Mas digamos que você é um pouco mais ousado, arrojado, nós temos aqui outros planos, o Standard de $250 até $999, ou de repente você olha para o plano Comfort, com um mínimo de $1.000, onde você tem uma rentabilidade mensal de aproximadamente ali 12,24. Eu falo aproximadamente, gente, porque é um mercado variável. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas dentro dessa estimativa de 12,24. E olha que interessante no plano Comfort, 70% do rendimento que o robô ele fez fica para o cliente e 30% para a empresa. É simplesmente sensacional. E assim sucessivamente, gente, nós temos cada um dos planos, as suas variações. Então, por exemplo, o Ultimate, que é o último plano, onde a rentabilidade é mais agressiva, por assim dizer, 16,62% ao mês, onde 95% fica para o cliente e 5% para a Aurum. Olha que fantástico. Investimento mínimo, $50 mil. Então, se você já entendeu a proposta, você já está familiarizado com essa linguagem e é algo que faz sentido para você, é uma fantástica oportunidade para você iniciar. Vamos em frente. Deixa eu ver aqui. Opa, aqui. Nós temos um exemplo fantástico nessa calculadora. Essa calculadora, gente, ela fica disponível ali para todo cliente Aurum, todo cliente que já ingressou, né, entrou no sistema, já ingressou, se tornou um usuário, ele tem essa calculadora para realizar as projeções de como realmente acontece, as possibilidades que podem acontecer através da inteligência artificial. Então, aqui nesse exemplo, uma pessoa ela foi lá e ela aportou $1.000, ela pode fazer a simulação. Dentro do prazo de um ano, olha que interessante, eu quero que você observe bem essa tela. Dentro do prazo de um ano, naquele plano Comfort, e aqui abaixo tem um botãozinho, você repare, desligado e ligado. Nesse caso aqui está desligado. Você simplesmente colocou lá para o robô operar $1.000, botão desligado, período de um ano, contrato de um ano. O robô ele vai fazer com aqueles $1.000, $1.470. Olha que fantástico, gente. E aí você pode me perguntar, Tadeu, eu posso realizar saques com relação aos lucros? Sim. Você deixa o robô operando o seu capital e você pode realizar saques semanalmente ou até mesmo mensalmente, se você assim desejar, tá bom? Essa é uma proposta já fantástica, gente, já vale muito, porque se você fizer uma breve análise, uma conta de padaria de $1.000, 1.470 é o equivalente a 47% de lucratividade no decorrer de um ano. É simplesmente surreal, sobre $1.000. Vamos em frente. Um outro exemplo aqui, nós temos alguém aportou $2.500 no decorrer de um ano, esses $2.500 se tornaram $3.937,50, gente. Ou seja, está dentro daquele plano optimal, que a rentabilidade é de 13,12% ao mês. 75% disso é para o cliente, 25% é para a empresa. É realmente surreal. Então, nessa simulação, só para a gente poder entender um pouquinho, saques podem ser realizados semanais, mensais. Lembrando que, uma vez que você colocou o robô para funcionar, você aportou naquele robô, esse contrato é um contrato de um ano, tá, gente? Vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho mais a respeito do contrato logo mais adiante. Aqui outra simulação com $5.000. Em um ano, $8.400. É ou não é fenomenal? Eu não estou vendo, de repente, o seu comentário, mas de repente você está analisando e fala, cara, é bom demais, sim. Eu diria que, eu perguntaria para você se é bom ou é ótimo. Eu já começaria a dizer que é ótimo. Né? Numa outra simulação de $10.000 dentro do período de um ano, $17.850 com um botão de juros compostos desligado, onde você tem aí aproximadamente uma rentabilidade semanal de $370 semanais, ou
trazendo para reais, né, para a gente poder simular melhor, aproximadamente R$ 1.900, ou mensal $1.480, ou R$ 7.800 mês. Gente, é fenomenal, não tem palavras. E aí, novamente observando, sem estar o botão de juros compostos ligado. O que acontece se ligar o botão de juros compostos? Aí a situação fica diferente, gente, olha só. O aumento dos retornos através dos juros compostos acontece assim, no primeiro mês, lá em cima, você vê, a pessoa aportou $10.000 nessa simulação, naquele primeiro mês foram $1.487. Ou seja, quando o botão está acionado, o botão de reinvestimento, o robô ele vai entender que agora não são somente $10.000, agora são 11.487. Então ele vai para o mercado desta forma alavancado. E aí, claro, o resultado não poderia ser outro. O resultado de $1.708, resultando ali num mês 13.195, gente. É fenomenal. Indo para o terceiro mês e assim sucessivamente, você começa a perceber que ao longo de 6 meses, o que a pessoa inicialmente investiu $10.000, em 6 meses ela já recuperou, né? Ou seja, ela tem agora aproximadamente ali $22.974. E com o botão acionado, o robô entende que é para continuar indo para o mercado. E assim ele vai continuar fazendo ao longo de todos os meses até o findar do contrato, gente. Então, ou seja, a pessoa entrou com $10.000, o lucro dela, fora o capital, claro, $42.781. Gente, é assim, fora da curva, é muito fora da curva, somatizando $52.781. Aqui nós temos um exemplo de alguém que fez isso, e eu gostaria que você observasse vários detalhes aqui. Na parte de baixo, é onde começa essa simulação de algo, um exemplo, não é nem simulação, é o exemplo de alguém que fez isso. Colocou $10.000 em 5 semanas, essa pessoa colocou lá no dia 10 de abril de 2025. 5 semanas depois, 23%, gente. Ou seja, ela lucrou $2.360,99. E claro, o botão do reinvest está acionado. E o fato de estar acionado, o robô entrou. Mais 5 semanas, olha lá, 10 semanas depois, 55% no total. Ou seja, de 12 mil saltou para $15.000, 514,15 centavos. Mais 2 semanas, de 15,514 foi para 17,471. Ou seja, uma lucratividade, gente, em 12 semanas de 74%. Eu estou falando enfaticamente, assim, para você guardar esses números e começar a se acostumar. Porque eu sei, nós muitas vezes olhamos para o mercado tradicional, não se ouve falar disso, porque não estamos falando de um mercado tradicional, estamos falando de um mercado disruptivo, que vai além da curva. Quem é que diria que, por mais que hoje o Bitcoin esteja em queda livre, né, em praticamente 50%, quase 50% de queda, quem é que diria que Bitcoin estaria em mais de $300.000 ou mais de $60.000, não é verdade? Então, só para poder comparar, ou seja, é algo fora do convencional. Em 16 semanas, lá em cima, 103% de lucratividade. Aqueles $10.000 se tornaram $20.392,45 e o botão Reinvest está acionado. E se você observar mais lá na mesma tela, em cima, você observa a data em que isso se encontra, né? Ou seja, 10/8 de 2025. É fenomenal a gente olhar para esses dados, essas informações. E aqui nessa tela a gente observa que esse cliente, esse usuário, ele não tinha somente esse investimento, né? Ele tem outros 3 investimentos. E repare uma coisa muito interessante. 3 investimentos com um botão acionado Reinvest. E o segundo investimento ali, ó, né, de $25.000 e $7, o botão não está ligado, né? Por quê? Porque ele optou por realizar saques continuamente, tá, gente? Isso é muito importante. Toda vez que o botão Reinvest está acionado, o robô ele entende que ele é para pegar o saldo que você teve como lucro e ele vai colocar no mercado de novo, ele está entrando com força, alavancado no mercado. Quando você aciona que não é para reinvestir, ele entende que é só para utilizar o capital inicial e não os lucros que você obteve, porque provavelmente ele vai entender ali que você vai utilizar os lucros que estão disponíveis ali para realização de saque. Vamos em frente, claro. Toda ferramenta ela tem a sua regulamentação, aliás, o seu regulamento, né, gente? Então, o XiBot ele tem sim as suas regras de operação e isso é importante a gente estar bem atento. Regulamentos, informações úteis, retorno projetado do XiBot até 17,5% ao mês, como a gente já mencionou. A ativação do XiBot ocorre dentro de 12 a 24 horas. Então, eu entrei hoje, Tadeu, tô nesse negócio, já quero ver o robô funcionando para mim. Muito bem. Você entrou hoje, você vai falar com a pessoa que te convidou, que te chamou para esse negócio. Você vai participar, você vai fazer tudo que ele te orientar ali, e de 12 a 24 horas, comigo aconteceu 24 horas depois, ele já começa a trazer os primeiros resultados para você. É simplesmente surreal. Após a realização do depósito, tá, gente? O lucro é acreditado diariamente 7 dias por semana, tá? Ele não para. O lucro acumulado está disponível para retirada 24/7 e será enviado para a sua carteira dentro de 48 horas após a criação da solicitação de retirada. O valor principal do XiBot pode ser retirado nos dias 1, 10 e 20 de cada mês,
com uma taxa de retirada de 35%. Vamos lá. Quando você faz um contrato, o contrato ele já é entendido como 365 dias, ou seja, 12 meses. Tá? Se você tirar antes, então, claro, o sistema ele coloca, é uma multa, tá, gente, nesse caso, tá, de 35%. Mas se você mantém durante 12 meses o seu capital, então, após os 12 meses, não há taxa, tá bom? Não há taxa de multa, não há essa taxa de 35% porque você respeitou ali os 12 meses ou os 365 dias. O valor mínimo necessário para solicitar o saque é de $25 e cada novo reinvestimento ou novo aporte adicionado ao depósito, né, ao capital inicial, inicia seu próprio período de 365 dias, após o qual a taxa por retirada antecipada deixa de ser aplicada. Vamos em frente. E aí, claro, gente, quando a gente fala de um mercado, todo mercado, e isso eu preciso trazer com clareza para você. Tudo que você faz tem risco, né? O policial, ele na profissão dele, ele tem risco. Ele sai, né, no horário que ele se propõe a sair e ele não sabe, né, como ele vai retornar, na verdade. Eu, por exemplo, trabalho numa indústria. Eu trabalho CLT e eu trabalho numa indústria. E sabe com o que eu trabalho? Eu trabalho com vidros, só para você entender. Eu corro risco diariamente trabalhando na indústria e trabalhando com vidros, tá, gente? Tudo tem risco. Um empreendedor que vai começar um negócio hoje, ele tem seu risco, né? Quando você fala de mercado, inclusive mercado de cripto, mercado financeiro, etc., não importa, gente, tudo tem um risco. Quando as inteligências artificiais começaram, elas tinham seu risco, né? Só que eu quero que você analise o seguinte, o cara que começou a lâmpada, né, ele arriscou diversas vezes até ele desenvolver a tecnologia que nós temos hoje. Você só tem luz elétrica aí na sua casa porque alguém se arriscou diversas vezes e fez funcionar e fez acontecer, não é verdade? Então, eu penso assim, o risco, ele está justamente aonde não tem conhecimento. Agora, quando você tem conhecimento, você minimiza todo e qualquer risco. Isso é muito importante a gente salientar. Tadeu, como é que eu faço para fazer parte dessa plataforma ainda hoje? R$19,99 é o preço anual, tá? $19,99, tá, gente? Acesso ao ecossistema Aurum e o plano de marketing benefícios que esse negócio propõe. Plano de marketing benefícios? Sim. A Aurum, ela propõe um plano de parceria para aqueles que não somente querem ser clientes e usufruírem desse benefício da inteligência artificial operando os seus ativos financeiros, tá? Para aquela pessoa que arregaça as mangas e fala assim, eu quero fazer algo acontecer como negócio, então a Aurum, ela propõe um plano de parceria para você e para mim, tá? A gente já faz isso naturalmente, gente. A gente recomenda a padaria, a gente recomenda o supermercado, a gente recomenda o salão de cabeleireiro, a manicure, a gente recomenda, a gente faz isso. Então, o privilégio da informação você está tendo hoje. Quando você recomendar para alguém, a Aurum, como forma de agradecimento, ela quer te bonificar. E isso é realmente fantástico. Ela estabeleceu um plano para que isso aconteça, tá certo? E acontece assim, olha. Programa de parceria são tipos de renda que você tem sendo um parceiro da Aurum. Ganhos provenientes de todas as vendas pessoais, todas as vezes que você indicou essa proposta para alguém e alguém se afiliou a esse negócio fantástico através de você, então você tem uma renda. Quando você começa esse negócio, você pode formar ali um time, uma equipe, que é o que eu estou fazendo também, né? Estou formando um time, uma equipe, para apresentar o negócio para outras pessoas nesse Brasilzão. Tem o extra bônus, cada vez que você alcança um nível legacy, ou seja, o legacy level, né, que é um legado. À medida que você vai desenvolvendo, vai aprimorando, vai aprendendo, vai aperfeiçoando, então você tem uma bonificação cada vez que você vai crescendo na companhia. Profit share é o percentual diário dos lucros da sua equipe. A sua equipe está tendo lucro, obviamente, você também acaba participando desses lucros. Fantástico. Shareholder bônus é o bônus trimestral proveniente do pool global, é uma piscina global. A empresa, lembra que a empresa ela tem lucros provenientes da inteligência artificial. Todas as vezes que você, no caso, você está numa determinada categoria na empresa, a empresa, a cada 3 meses, ela pega um percentual de lucratividade e compartilha com esses grandes líderes. É fenomenal. Além de incentivos e viagens que a empresa propõe. E aqui, gente, todo mundo começa como Aurum Nova, nesse slide aqui você observa isso, um plano de carreira. Você começa a perceber que cada nível, claro, tem as suas regrinhas e cada vez que você vai avançando, claro, existem regras para que isso aconteça. Assim como tem regras para IA operar o seu capital, aqui também tem regras para que você possa desenvolver a sua equipe de negócios, né? A sua rede de negócios, o compartilhamento desse negócio fantástico. Quando você começa, você tem disponível ali para você 3% cada vez que você recomenda esse negócio. Só que a coisa vai ficando gradativamente mais e mais interessante. E são 15, gente, 15 níveis onde você estabelece um legado realmente incrível. E eu não vou aqui, gente, explicar todos, porque, de repente, você está começando agora, é muita informação, mas eu tenho certeza absoluta que no momento que você entrar nesse negócio, porque nós não sabemos tudo ainda, mas nós vamos aprendendo a cada dia, porque essa equipe aqui, a qual você está assistindo, essa equipe tem treinamentos, um dia sim, o outro é apresentação, ou seja, 3 vezes na semana tem treinamentos incríveis para você ir alcançando e graduando e você aprendendo como faz esse negócio incrível.
Bom, principais eventos da Aurum, já comentamos aqui. A Aurum realiza eventos globais de liderança em todo o mundo. Esses são os 3 eventos principais e encontros ainda maiores estão por vir. E esperamos muito que aqui no nosso Brasilzão aconteçam diversos eventos. E quem sabe a gente se esbarra, a gente vai se encontrar por aí nesses eventos fantásticos, não é verdade? 16 e 19 de outubro de 2025 aconteceu lá na Tailândia. Do dia 23 a 23 de junho aconteceu na Turquia. Em Dubai, lá no pré-lançamento, dia 7 até o dia 9 de março do ano passado, aconteceu. Aconteceu agora também, em janeiro, em Dubai, novamente, com lideranças. Gente, é sensacional. E se eu fosse você, eu não sei qual que é a sua programação, mas se eu fosse você, grudava na pessoa que te chamou para estar nessa conferência hoje aqui, e falava assim, como é que eu faço para encontrar o Brian Benson em São Paulo? Aí você gruda nele, já chama ele e fala assim, você vai lá comigo? Me leva lá? Vamos lá conhecer o cara? Pois é, porque ele vai estar em São Paulo, gente, no dia 27, 28 até o dia 1º, mas eu tô sabendo que ele vai estar 3 semanas aqui rodando o Brasil, o negócio vai ficar surreal. Esse é o primeiro e mais importante evento da Aurum, já aconteceu, tá, gente? Foi agora em janeiro. Sensacional aqui, fotos, registros de tudo que aconteceu nos lugares por onde Brian Benson e toda a comitiva da Aurum passou, realmente sensacional. Como falamos, eventos acontecem, premiações, incentivos, e aqui para Maldivas. Você tem sonho de ir para Maldivas, né? Já pensou? Levar a esposa, levar o maridão, levar o seu companheiro, a sua companheira, levar aquela pessoa que você quer muito bem. Já pensou ir para uma Maldivas? Ah, sensacional. Bom, aqui também nós temos, gente, a comunidade Aurum Foundation Brasil, onde você tem informações diariamente sobre todos os acontecimentos, tudo em português, para você poder participar. Bom, gente, é isso. Bem-vindos à Aurum. Parceria confiável, a chave para o crescimento e a prosperidade mútuos. Bom, aqui, gente, são detalhes que eu gostaria, numa oportunidade, com certeza, a pessoa que te chamou vai te mostrar sobre isso, sobre como funcionam detalhadamente o plano de carreira, o plano de negócios da Aurum, que é realmente altamente atraente para quem deseja desenvolver com maestria. Do nível iniciante até um nível de maestria, você está na melhor equipe, sem dúvida alguma, tá bom?